Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. E levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus é sempre a resposta para as grandes perguntas, para as grandes inquietações de nossa vida. Mesmo quando nós não encontramos luz necessária para sair de crises, para sair de situações onde parecemos nos afundar, Ele é sempre a resposta para essas grandes questões de nossa vida. E é sobretudo nesses momentos, nas crises, que fica claro o quanto é frágil a nossa fé, o quanto a fé que nós nutrimos, as certezas que nós vamos construindo, quanto elas são frágeis. E essa passagem nos faz pensar nisso, né? É como se a nossa vida fosse essa barca, né? Na barca da nossa vida, na barca de nossa família, muitas vezes nós não incluímos Jesus. E então a consequência natural nesses casos é que quando os ventos começam a soprar contra nós, então nós caímos no desespero. Então é preciso incluir Jesus na barca da nossa vida para que a gente tenha firmeza a quem recorrer, nós tenhamos a fé necessária para nos mantermos de pé. Note que não deixará de acontecer os ventos contrários, mesmo estando na presença de Jesus. Vai acontecer, mas nós teremos, mesmo nos momentos de tempestades, nós teremos a força da voz, da palavra de Jesus. Na Bíblia, essa frase que Jesus fala, "não tenham medo", é uma frase muito importante. Aparece mais de 300 vezes, "não tenham medo". Então é um pedido para que nós tenhamos fé. O medo é uma reação natural que nós temos diante de situações de perigo, situações inusitadas. Então, quando se diz "não tenham medo", não está se referindo a essa reação natural, mas está se referindo a não se deixar dominar pelo medo e, sobretudo, dar o salto da fé. A fé pede que nós coloquemos a nossa segurança em Deus, porque muitas vezes as seguranças humanas acabam, as tempestades derrubam as nossas seguranças humanas, mas quem tem a sua segurança em Deus, esse vai permanecer firme mesmo diante das tempestades. Então não tenhamos medo
de colocar a nossa fé, a nossa segurança em Jesus, mesmo que os fantasmas tentem nos aterrorizar, mesmo que as tempestades tentem nos afundar. Permaneçamos segurando nas mãos de Jesus. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te pedimos essa graça hoje de não se deixar dominar pelo medo, e sim de darmos o salto da fé justamente nos momentos mais difíceis. Fazermos a aposta de acreditar em Ti, mesmo nas situações mais desafiadoras, nas situações de crises, nas situações de tempestades. Manda Teu Espírito Santo, Jesus, para ser a nossa luz nesses momentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.